Para a patologia, página 2, é o segundo item aqui, o acolhimento extrafísico através da atenção aos paradetalhes construtivos. Rafa, Você pode dar uma... Eu não entendi direito. Eu estava lendo isso antes de iniciar, agora há pouco, antes de iniciar a tertúlia. Os paradetalhes construtivos, a gente pode pensar um pouco nos detalhes construtivos. Vamos começar por aí. O que é o detalhe construtivo? É tudo que aparece que chama atenção. Se a gente pensar em termos de edificação saudável, a edificação saudável é aquela casa que você entra, sente bem, que está harmonizado, que está limpo, que está tudo no seu lugar e que traduz a necessidade da pessoa, ou da família, ou da dupla de intermissivistas, ou de quem objetiva, ou de quem quer morar. O paradetalhe é algo que aparece extrafisicamente. Vamos ver se eu consigo clarear. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na reforma do edifício Luiz XV, lá no centro, que a gente está trabalhando. Eu entrei, comecei a analisar, fazer um diagnóstico. A primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico da situação do prédio e da obra, quando a gente faz reforma. E aí eu entrei, estava analisando e fizemos um contrato, fechamos, fiz toda a análise, vi todas as possibilidades, fiz o projeto, onde a gente vai reformar, o que vai quebrar, o que vai melhorar. E durante a reforma, eu passava por um local específico e aquilo chamava atenção. Tinha alguma coisa que, olhando, não via nada. Aí eu olhava e dizia, mas gente, está tudo certo. E eu passava e aquilo chamava atenção. Não teve dúvida, né? Chamei o pessoal, vamos quebrar aqui e levantar. Não, mas para quê? Não tem nada. Não, quebra e levanta, vamos ver o que tem alguma coisa. Nós encontramos um cabeamento todo carcomido para o rato, que era o cabeamento da Copel, que fazia a ligação da parte elétrica com todo o prédio. Então, essa parte específica era quase impossível de ser detectada quando a luz parasse de funcionar. Eles iam olhar em tudo e não iam conseguir identificar. Então, isso é um exemplo de paradetalhe. É um detalhe que chama a atenção extrafisicamente. É imperceptível. Se a gente não estiver atenta com os insights, aquilo parece que vira assim e chama a atenção. E intrafisicamente não tem nada, né? Então, foi nesse sentido que eu coloquei. Aconteceram já algumas outras situações também, de eu estar na obra e alguma coisa chama atenção. É batata. Chamou atenção, vale a pena. Agora eu já tenho mais cuidado. Vale a pena olhar, investigar. Tem mais autoconfiança também, isso, né? Exato. E aí sempre sai algum detalhezinho. E aí lá foi o que ajudou, né? Que a gente conseguiu vedar, fechar e aí resolveu o problema. Fafá, eu gostaria, tem vários itens que eu achei interessantes aqui, mas vamos começar com dois aqui da antagonismologia. Primeiro, eu gostaria que você falasse sobre os edifícios doentes e edifício saudável, porque a ideia que eu tenho de edifício doente é uns que o concreto tem contaminação por micro-organismos. Eu não sei se é nesse sentido que está se referindo aqui ou não. São aqueles edifícios que passam doenças para as pessoas. Deixa eu só ver onde você está. A penúltima linha da antagonismologia. O antagonismo, edifício doente. Sim. Aqui serve também para o nosso conhecido, a síndrome do edifício doente, né? O edifício doente ele começou a acontecer com o excesso de ar-condicionados e panos de vidro. Então, eram aquelas construções, o vidro ele começou a ser utilizado em grande escala na construção, e aí os arquitetos e engenheiros exageravam e colocavam muitas vezes uma face oeste, que a gente diz que é o sol tóxico, porque é o sol da tarde, que é muito pesado, né? Vários escritórios, carreiras e carreiras de escritório com face oeste, e aquele ar-condicionado funcionando o tempo todo, janelas sempre fechadas, e não existia uma circulação, não existia uma ventilação cruzada, e aí começavam a predispor a bactérias e a proliferação de maiores doenças. Pelo ar-condicionado, mas também existe o apodrecimento do concreto das paredes por esses micro-organismos. Tudo leva à doença e tudo leva à saúde, depende. O que faz com que o edifício fique doente é o acúmulo de situações, não especificamente só, às vezes, do ar-condicionado, às vezes material químico mofo, também. questões químicas, das infiltrações. Até as próprias infiltrações, que são muito comuns. Problema de eletricidade Muitas vezes, cabos soltos ou tomadas mal cuidadas,
tudo que... Aí a gente volta para a pergunta do início, que era a forma. Tudo que você bater o olho e vê que não está bom, vale a pena ajustar. A forma, ela grita. É como se ela dissesse, preciso de conserto, me conserte. Né? Então, não é difícil. Só que a gente precisa de desenvolver o olho clínico. E o edifício doente é essa soma de situações que causam o mal-estar. Quando a gente fala de doença, é a doença nossa, humana mesmo, né? Tá, aí eu gostaria do seguinte, do antagonismo seguinte. Excesso de metragem e excesso de manutenção. O que seria o excesso de manutenção? É assim, nós aqui estamos construindo muitas casas e se constroem muitas casas. O Brasil está em pleno vapor, né, com a construção. A construção é uma das áreas que está em alta e eu acho que não vai ficar em alta por muito tempo, mas pelo menos uns 5 a 10 anos. Muita construção vindo aí. Nós temos uma forma e um estilo construtivo específico aqui desenvolvido no Brasil, que é aquele estilo de tijolo. Ainda não temos outras propostas construtivas que são utilizadas na Europa e nos Estados Unidos. O excesso de manutenção é quando você tem um ideal de uma residência, de uma casa ou de um lar, que você poderia perfeitamente atender com 180, 200 metros quadrados, e você insiste em fazer 700, 500, 400, sem necessidade. Por quê? Aí a gente cai de novo naquelas delimitações. O que é ideal, o que é saudável, o que atende você, o que atende a sua família e o que realmente precisa ser construído. A gente tem que pensar que cada vez que a gente trabalha com construção, a gente está gastando recursos do planeta, né? Daqui a pouco eu vou falar do livro do Juarez Freitas, que justamente ele fala da sustentabilidade. É um livro excelente. Então, o que acontece? Se nós temos necessidade, ou se nós estamos muito bem atendidos, os intermissivistas estão bem atendidos com 200, 220, não tem necessidade de você exagerar na dose. Então, cada metragem, cada metro, cada X, cada plus a mais que você coloca, você tem que manter. Você tem que cuidar, você tem que limpar, tem que ter o seu... Senão vira uma bagunça e você não consegue viver lá dentro. Então, esse excesso de metragem desnecessária, que é o desperdício, ainda não está bem entendido. Então, existe ainda a cultura do desperdício. Não, vamos lá, pega um celular, comprou, 6 meses depois, já sai outro, joga fora, troca. Então, esse hábito errôneo do excesso de gasto, do excesso de desperdício, porque nós temos tudo aí, vale a pena ser analisado. É por aí que eu quero chamar a atenção, né?